Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Que bom. Mais uma vez juntos, mais uma vez para louvar a Deus e eu quero animá-los. Me anime que eu animo você, me apoie que eu apoio você e vamos juntos louvar a Deus, tá bom? Vamos adorar ao Senhor e pensar sobre as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, o cuidado de Deus sobre nós, o amor de Deus. Vamos cantar e vamos louvar a Deus, tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe aí para que mais pessoas possam estar conosco, para que mais pessoas possam louvar a Deus conosco. Compartilhe esse link, compartilhe esse momento, tá? Então vamos lá louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem e louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem e louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, sede ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem e louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos ao Senhor, exaltemos o nosso Deus, né? Exaltemos o nosso Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que Deus seja exaltado sempre. Deus seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Deus é bom e nós devemos cultuá-lo e louvá-lo, tá bom? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Errei tudo hoje. Bem, vamos pensar, Por que Deus fala tanto da sua palavra e recomenda que nós estudemos a sua palavra? Por que Deus, Jesus, diz que tudo passará, mas a palavra dele não passará? Por que a palavra de Deus é tão importante e tão combatida em muitos ambientes incrédulos, céticos, intelectuais? Por que é tão combatida? Deve ter alguma coisa nesta palavra que incomoda, né? Incomoda as pessoas. E a gente entende que a palavra de Deus é viva e eficaz, como espada de dois gumes, apta a discernir os pensamentos, né, do coração. A palavra de Deus é uma espada. Nós entendemos que a palavra de Deus é o conhecimento verdadeiro, a verdade sobre tudo, sobre todos. E está claro que toda guerra principal, batalha principal, se dá na mente. E é uma guerra de ideias, de princípios. Então, por isso que as pessoas, às vezes até muitos deles hoje no mundo, se dedicam a combater a palavra de Deus. Isso deve causar um despertamento para a gente. Então, nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. É interessante que todas as pessoas estudam a palavra dos homens. Estudam a palavra dos homens. Todo mundo é guiado por uma ideologia, por um pensamento, seja de Platão, seja de Aristóteles, seja de Kant, seja de René Descartes,
seja de Marx, seja de Nietzsche, seja o pensamento de um guru espiritual, Dalai Lama, seja quem quer que seja, Buda, né, Maomé, todo mundo seguia ou estuda ou se interessa ou busca ou procura a palavra de Deus. A palavra de um guia, de um homem, não de Deus. E nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus. E nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, mesmo a palavra de Deus nos confrontando nossas vontades, nossos desejos, confrontando o que somos, certo? E é claro que todo ser humano gosta de ouvir coisas agradáveis, doces ao seu gosto, ao seu paladar. E a palavra de Deus tem muita coisa maravilhosa de se ouvir, mas também tem muita coisa dura de se ouvir, mas extremamente necessária de se ouvir. Então, o mais importante desse encontro nosso é a palavra de Deus. O mais importante do nosso encontro na igreja, quando podemos e quando pudermos, é a palavra de Deus. Porque nossas mentes precisam mudar. E mudar de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus liberta, nos traz libertação. Certo? Libertação. Por exemplo, as pessoas vivem a ilusão de que o ser humano nasce bom. A palavra de Deus diz, não, você não nasce bom. Basta você ver o que acontece com a criança e toda a luta de um pai e uma mãe para educá-lo no que é bom, porque o que é errado parece que já vem de fábrica, e a batalha toda é para ensinar o que é certo, e o menino insiste em não fazer o que é certo. Então, o pai e a mãe ficam ali repetitivamente, infinitas vezes, dizendo o que é certo, para que um dia ele faça o que é certo. Então, a palavra de Deus nos liberta desse pensamento. E aí vai. Muitos pensamentos. Né? Muitos pensamentos. Então, vamos pensar mais um pouco hoje sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero pensar sobre o amor. Por quê? Porque o amor é importante, necessário, é um mandamento de Deus, e porque nós precisamos muitíssimo expressar a nossa fé por meio do amor, tá? Então, se você tiver com a Bíblia na mão aí, eu quero ler alguns textos bíblicos aqui, e eu vou começar lendo um texto que é o de Gálatas, capítulo 5, verso 6, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que é expressa em amor, a fé que atua pelo amor. Começando com esse texto, eu preciso dizer o contexto, que o contexto é o seguinte: o povo da igreja da Galácia estava sendo cooptado, estava sendo recebendo influências, e essas influências eram de que eles precisavam retornar ao judaísmo. E eles deveriam, então, retornando ao judaísmo, todos aqueles que se convertessem, mesmo quem não fosse do povo judeu, deveria circuncidar-se. Era esse o ensinamento lá. Mas Paulo está dizendo nada disso. Cristo veio para cumprir tudo, certo? Para ensinar corretamente, interpretar essencialmente e corretamente a lei, e vocês não têm mais que se circuncidar, certo? Você não tem mais que que cumprir esses rituais, certo? Aí Paulo diz, em Cristo, o que interessa é a fé. Mas aí Paulo não termina, é a fé e ponto. Paulo diz, em Cristo, o que interessa é a fé que é expressa por meio do amor. Então, para a gente começar a nossa reflexão sobre amor, eu já quero deixar claro aqui, de acordo com o que Paulo disse, que se nós somos pessoas que têm fé em Deus, não basta dizer que tem fé em Deus,
O que interessa em Cristo é expressar essa fé pelo amor. Pelo amor. Ou seja, o amor deve ser uma expressão dessa fé. Uma expressão dessa fé. Algumas versões dizem a fé que atua pelo amor. Ou seja, a atuação dessa fé. Como é que essa fé atua? Como é que essa fé se mostra? Como é que essa fé é vista? Essa fé é vista, se mostra, atua, se expressa pelo amor. Tá? Pelo amor. Bom, e o que é amor, né? Aí a gente precisa pensar sobre o que é amor. O que é amor. Bom, primeiro eu quero uma afirmação bíblica. Lá em 1 João, capítulo... Deixa eu ir para lá, que aí eu te falo direitinho. Capítulo 3. Em 1 João, capítulo 3. Certo? Em 1 João, capítulo 3. Alguns versículos do 3 e alguns versículos do 4. Em 1 João, capítulo 3, diz assim no verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ó, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aí o 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó, estamos lendo textos que estão indicando para a gente como é essa expressão de amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Certo? Esse foi o verso 18. Veja lá o capítulo 4, que está aí na mesma página, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Certo? Nisto, verso 9, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, verso 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como oferta, propiciação pelos nossos pecados. Se Deus de tal, versículo 11, se Deus de tal maneira amou o mundo, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou dessa forma, devemos amar a Deus também, amar uns aos outros também. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Bom, esse texto fala muitas coisas sobre amor e é muito interessante observarmos. É uma carta que a gente recomenda sempre para que todas as pessoas recém-chegadas à igreja leiam, porque essa carta de 1 João fala do amor de Deus de uma forma muito clara, fala de como deve ser a nossa expressão de fé, que deve ser em amor, e que esse amor é fazer o que Deus fez por nós, fazer o que Cristo fez por nós, fazer pelos outros. Tá? Então, você ama alguém? Quando alguém te pergunta, ou quando... Cara, ninguém pergunta, mas eu é que vou perguntar agora. Quando alguém pergunta, quando alguém afirma que ama alguém, e se nós poderíamos perguntar como é que você ama? Porque você pode dizer, eu amo fulano. Aí eu pergunto para você, como é que você ama? Como é que você responderia? Eu amo... 3 pontinhos. Eu amo assim. Como é que você responderia? Tá? Bom, primeiro nós vamos pensar em que Deus é amor, e esse amor de Deus não é uma teoria,
Esse amor de Deus não é de palavras, esse amor de Deus não é de línguas, como João está dizendo aqui, mas é um amor que foi demonstrado, certo? Essa demonstração foi Jesus sendo enviado para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E o último versículo que a gente leu aqui diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, então as pessoas saberão que Deus existe. Ó, a responsa. Então Deus quer que nós nos amemos uns aos outros, porque assim ele será conhecido. Tá? Bom, eu quero continuar lendo mais um texto para dar prosseguimento à nossa reflexão. Mais um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, e ao escrever essa carta para Timóteo, ele afirma que o objetivo dessa carta, quando ele diz assim, o intuito da presente admoestação visa o amor, ele está dizendo, ó, o objetivo dessa carta, eu estou te escrevendo com o objetivo de falar do amor. O meu propósito aqui é o amor. E o amor procede de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia e de um coração puro. Na ordem que ele fala assim, de coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. Então, Paulo está dizendo que o amor procede de uma boa consciência, coração puro e fé sem hipocrisia. João nos colocou acima desse nível aqui, quando ele diz que o amor procede de Deus. Quando João diz, o João que a gente leu, diz que o amor procede de Deus, ele está colocando os pingos nos is, está colocando a situação bem definida, dizendo o seguinte, olha, quem entende de amor é Deus, porque Deus é amor, o amor procede de Deus, e se você ama, certo? Você conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor é coisa de Deus. É coisa de Deus. Amor, se a gente poderia dizer que é uma invenção de Deus. Mas não é uma invenção. Porque Deus não é invenção de ninguém e o texto diz que ele é amor. Então, amor vem de Deus. Amor vem de Deus. Certo? Se você ama, vem de Deus. Agora, a gente precisa saber se a gente ama. Se a gente ama. A gente precisa saber disso. Certo? Eu não quero falar de filosofia, mas eu só queria deixar para a gente entender uma separação entre amor do ponto de vista de Deus, bíblico e do cristianismo, e o amor tratado por outros pensadores que influenciou nossa sociedade. Por exemplo, para Platão, filósofo anterior a Cristo, amor é desejo. Então, amor, você ama o que você deseja, certo? Então, se você deseja uma coisa, você ama aquilo. O problema é que quando você conquista, você não deseja mais. E aí você deixa de amar? Bom, então para Platão o amor é desejo. Você deseja um carro, deseja muito, se esforça para conseguir e consegue, mas aí você já conseguiu. Então você não deseja mais, você já tem. Então deixa de amar. Esse conceito de amor como desejo, ele é bem explorado pelo capitalismo, né? Pelo consumismo, pela sociedade atual. Porque faz você acreditar que você tem que comprar, tem que conseguir. Tudo que você deseja, você vai conseguir. Batalhe, lute. 7 formas, 10 formas de conseguir o que você deseja, o que você quer. Esse conceito é muito explorado pelo
capitalismo, pelo consumismo e assim por diante, pelo materialismo, por nossa sociedade atual. Então, amor é desejo? Ó, não não podemos discordar que você gosta do que deseja. Se você deseja é porque gosta, certo? O problema é que isso é finito demais, é pequeno demais, tá? É pequeno demais, certo? Bom, nós não estamos aqui para combater Platão, mas estamos aqui para ensinar sobre o amor de Deus. Aí vem Aristóteles e diz que amor é alegria pelo que se tem, certo? Amor é alegria pelo que se tem, é contentamento. Aí você tem alguma coisa, você se contenta com aquilo, mas também você não deseja mais nada. Então não deseje, se alegre com isso, com aquilo outro, certo? O problema é você não ter nada. Como é que você vai se alegrar? O problema é você ser absolutamente desprovido de qualquer coisa. Então você não tem nada, então você não ama, certo? Então todos esses conceitos acabam esbarrando em circunstâncias difíceis que não sustentam o conceito de amor. Aí vem Jesus e diz que o amor, e Deus mostra, que o amor é altruísmo, é alegria pela satisfação do outro, que o outro é mais importante. Por exemplo, que maior é o que serve. Né? Ou, por exemplo, quando te pedirem uma capa, dê também a túnica. Ou se pedirem para andar 1 milha, ande 2. Entendeu? O conceito de Jesus, de amor, de Deus, da Bíblia de amor, vai muito além, porque Jesus ainda manda a gente amar o inimigo, certo? A gente não tem nenhum desejo pelo inimigo, a gente não tem nenhuma alegria no inimigo, portanto, o conceito de amor de Platão e de Aristóteles a respeito de amar o inimigo não cabe, não se encaixa, não daria respaldo, jeito, não teríamos condição. Aí vem Jesus e diz, a gente precisa amar o inimigo. Então, o conceito de amor de Cristo é muito mais amplo. Jesus não disse o que é amor, mas ele foi o amor encarnado e vivenciou o amor e expressou seu amor, porque ele morreu por quem o crucificou. Ele morreu por quem o rejeitou. Ele amou sem esperar nada em troca, até porque nós não tínhamos nada para dar em troca, e nem temos. E Jesus, então, revela o verdadeiro amor, a verdade sobre o amor. E essa verdade nos liberta. Aí Paulo escreve essa carta para a igreja para Timóteo, para o pastor Timóteo, o pastor novo pastor Timóteo, o noviço. E aí ele manda essa carta dizendo: Timóteo, olha, você tem que falar sobre o amor para esse povo. O objetivo dessa carta é o amor. Então ensina para esse povo que o amor procede de uma boa consciência, de um coração puro e de uma fé sem hipocrisia. E aí a gente quer e deve amar. Nem sei se a gente quer, né? Mas a gente deve amar. Precisamos amar. E precisamos entender que amor não combina com hipocrisia. Que amor não combina com maldade, malícia. Que amor não combina com uma consciência cheia de imoralidades, valores inadequados. Certo? No mínimo. Então vamos lá. Você ama? Quantas pessoas você ama? Como é a expressão de amor da sua vida? Como você expressa seu amor? Bom, primeiro, o amor vem de um coração puro, disse o apóstolo Paulo. O que é um coração puro? Lá nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Quem são os puros de coração? Bom, nós precisamos de um coração puro. Jesus disse que quem não se fizesse como uma daquelas criancinhas não herdaria o reino de Deus. O coração da criança, a gente pode dizer que é um coração
que não perdeu a inocência, que não perdeu a inocência, que não tem malícia. E o bem-aventurado é o coração, os que têm o coração puro, são as pessoas que não, que reconhecem sua condição e que se voltam para se encher de Deus, que não guarda no seu coração malícia, que não guarda no seu coração a maldade, o rancor, e que principalmente essa pessoa nunca está armada quando vai para uma conversa, por exemplo, né? Quando vai resolver alguma coisa, a pessoa está desarmada, tá de coração puro, de coração puro, certo? Nós não devemos julgar ninguém, mas eu acho que a gente conhece poucas pessoas de coração puro, e quando a gente encontra uma pessoa de coração puro, a gente diz que ela é boba, lamentavelmente. Que essa pessoa seria facilmente enganada em qualquer ambiente aqui. Por quê? Porque a maldade está espalhada no mundo e as pessoas que preservam sua inocência, certo? Sua pureza, essas pessoas são presas fáceis nesse mundo maldoso, malicioso, corrupto. Então, é assim, eu diria que a pureza ela vem diminuindo do interior para a capital. Porque a pessoa nasce lá no interior, num lugarejozinho, num povoadozinho, é criada com ingenuidade, com pureza, sem muitas aspirações, sem malícia. Aí um dia ela resolve estudar na capital. Aí chega aqui, começa apanhando, começa sendo usada, começa sendo zombada, e aí vai, daqui a pouco ela vai perdendo, porque para viver nesse mundo cão, você tem que saber se defender, e aí, infelizmente, as pessoas vão perdendo aquela pureza, aquela inocência, aquela ingenuidade. É só uma comparaçãozinha, mas é mais ou menos isso, tá? Nós precisamos de pureza de coração. O amor procede disso. Procede dessa pureza, dessa inocência, dessa aspiração suprema por Deus acima de tudo e não pelas coisas. Essa pureza que faz com que a gente valorize as pessoas e não as coisas que elas têm ou as coisas que elas podem vir a ter ou nos dar, tá? Essa pureza. Então o amor procede dessa pureza, procede dessa inocência, sabe? O amor procede desse coração, desse coração. Segundo o apóstolo Paulo está dizendo que o amor procede do coração puro e de uma boa consciência, uma boa consciência. Uma boa consciência é uma consciência íntegra. A palavra íntegra significa única, uno, de um só. Então, íntegro que é o contrário de duplo, de dobre, do dobro, de duplo. Então, uma pessoa que não tem duas caras, que não tem dois pensamentos, que não cocheia entre duas palavras, né? Que não tem palavra dupla, duas caras, é uma pessoa que é íntegra, que tem um só pensamento, certo? Então, não é uma pessoa de pensamentos dobres, como diz Tiago, que diz que você quer fé, peça a Deus que Deus dá liberalmente, não pense, mas peça com fé, não pense que se você não tiver fé, você vai conseguir alguma coisa. Homem de pensamento duplo, agitado, né? Cujo pensamento é agitado pela onda do mar, como a onda do mar, que está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ou seja, é uma pessoa inconstante. Uma hora crê, outra hora descrê, uma hora dá, serve, outra hora, sabe, não ajuda, sai de baixo. Uma pessoa de pensamento duplo, essa pessoa tem problemas de consciência.
porque ela age como se fosse uma pessoa que tivesse duas caras. Ela diz uma coisa, mas vive outra. Ela faz uma coisa, mas vive outra. Então, uma consciência boa é uma consciência que é íntegra, que age corretamente, que você é aqui a mesma pessoa que é ali, você é aqui a mesma pessoa que é quando está ao lado de alguém supostamente importante, ou quando você está na igreja ou quando você está em casa, você é a mesma pessoa. Quando você está na frente do pastor ou quando você está longe do pastor, você é a mesma pessoa, certo? Sua consciência não te acusa de ser hipócrita, sua consciência não te acusa de viver de um jeito em casa e de outro jeito na igreja, de um jeito no trabalho, de outro jeito na praia, de um jeito quando está com dinheiro, de outro jeito quando está sem dinheiro. A sua consciência não te acusa, você é íntegro, é uma pessoa só. Você não são várias pessoas, várias caras, você não usa máscara, certo? Você não usa máscara. Então, o amor procede de uma boa consciência. Consciência é integridade. Consciência é integridade de caráter, certo? O amor procede de uma boa consciência. O amor procede de um coração puro. Coração puro, certo? Não se relacione com as pessoas com segundas intenções. Seja verdadeiro. E não se relacione com Deus com segundas intenções. Seja verdadeiro. Hoje a gente tem visto as pessoas se relacionarem claramente com Deus com segundas intenções. Né? Só busca Deus porque estão precisando e quando estão precisando, certo? Só busca Deus depois que já fez a besteira, porque poderia ter consultado Deus antes de tomar decisões, poderia ter consultado Deus antes de agir, mas pelo desejo, né? Pelo desejo, pela vontade da carne, foi lá, quis, buscou, fez. Aí agora está sofrendo as consequências e aí busca Deus somente depois. Então tem muita gente se relacionando com Deus com segundas intenções. Segundas intenções. E não pode ser assim. Até porque não vai dar certo. Deus não vai se submeter. Deus não vai ser enganado. Deus não vai ser zombado. Deus não vai cair nesse golpe. Certo? De fazer um teatrinho querendo Deus, buscando Deus, porque está precisando. Toda vez que você for buscar a Deus, mesmo que você esteja precisando e precisando muito, pode ser, você tem que ir com sinceridade, você tem que ir com coração puro, você tem que ir com uma boa consciência. E para limpar sua consciência, você tem que confessar seus pecados. Para que sua consciência se torne uma boa consciência, você tem que confessar seus pecados. Certo? Porque se você não quiser abrir mão das coisas erradas, não busque a Deus, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus dá um monte de conselhos lá para você andar direito. Você não anda direito, não faz o que Deus quer e quer que Deus faça o que você quer, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Então, se enquadre no que Deus quer, até porque o que Deus quer para sua vida é melhor para você. É melhor para você. O que Deus quer para as nossas vidas é o melhor para nós. Viver do jeito que Deus orienta é o melhor para nós. Então, seu coração deve ficar puro quando você parar de julgar as pessoas. Parar de julgar as pessoas, parar de se achar melhor do que as pessoas, parar de inferiorizar as pessoas, de rotular, colocando os apelidos, fofocando, sabe? Coração puro não fofoca. Coração puro não fica replicando mentiras. Certo? Ou verdades que não deveriam ser ditas. Certo? Porque a fofoca é feita de mentiras e verdades que deveriam ser guardadas e não deveriam ser ditas. Porque não interessa a vida dos outros a ninguém.
certo? Então você vai ter um coração puro quando você parar de julgar as pessoas. Quando você parar de rotular as pessoas. Quando você olhar para as pessoas com respeito. Pare na janela de sua casa. Olhe para todas as pessoas que estiverem passando. E olhe para essas pessoas com respeito. Olhe para ela e diga: essa pessoa é criatura de Deus. Deus ama essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, nem como ela vive. Mas como seria bom se a vida dela fosse uma vida arrumadinha, organizada, com temor do Senhor no coração? Deus abençoe essa pessoa. Comece a exercitar isso. Seu coração se tornará puro quando você olhar para as pessoas sem julgar, sem olhar de cima a baixo, sabe? Se comparando, se achando melhor. Seu coração se tornará puro quando você amar as pessoas e tratá-las com respeito, como criaturas de Deus. E você olhar para as pessoas e dizer: pô, Jesus morreu por essa pessoa. Da mesma forma que Jesus morreu por mim, morreu por ela. Não sei quem ela é, mas está passando aqui na minha porta, eu estou abençoando. Está passando no meu trabalho, passou por mim no trabalho, eu estou abençoando. E sua mente se tornará uma boa consciência quando você passar a peneira em suas ideias. Eu ainda nem cheguei no terceiro ponto, viu? Mas é passar a peneira em suas ideias. Passar a peneira em suas ideias. Como é que passa a peneira nas ideias? Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus e viva e encha sua mente com a palavra de Deus. Aí sim, entra a palavra de Deus, sai as palavras, as ideias do mundo, certo? As ideias do mundo. Tem muitos pensamentos que estão fixos na sua mente, que precisam sair, você precisa tirar, você precisa orar, certo? Pensamentos dessa sociedade, desse mundo corrompido, cheio de mentiras, certo? Muitos pensamentos, muitos pensamentos. Dos pensamentos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, o mais simples, quando você vê uma sandália virada, você desvira, porque você aprendeu que sandália virada agora mãe. Esse pensamento é simples, mas está lá na sua cabeça. Então você tira esse pensamento da cabeça, que isso não é verdade. Você pode rir e brincar com isso, mas isso não é verdade. Certo? Sandália virada não agora mãe. Se você matar a lagartixa e o rabo dela ficar balançando lá, não está agorando sua mãe, não. Oxe, tira esse pensamento da cabeça. Esse é um pensamento simples, não faz mal nenhum. Mas tem outros pensamentos que fazem mal, que está na cabeça de todo mundo por aí. Por exemplo, a pessoa vai casar e diz: se não der certo, separa. Como assim? Esse pensamento é de Deus? Ah, não. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus. Certo? Então, tira esse pensamento da cabeça, que esse prejudica. Certo? Ah, uma mentirinha só não faz mal, não. O diabo é o pai da mentira. Então, tira esse pensamento da cabeça, que esse pensamento vai fazer muito mal para você. Muito, muito mal. Ah, uma mentirinha só. Ó, faz muito mal. É que nem um gole só. Viu? Captou? É que nem um gole só. O primeiro gole, o primeiro copo. Certo? Por isso que os alcoólicos anônimos trabalham com a ideia de que você não deve tomar o primeiro copo. O primeiro gole. Não dê o primeiro gole, não tome o primeiro copo. Certo? Mas você quer ver pessoas do seu lado transformadas, mas você não quer mudar. Ah, como seria bom se fulano deixasse de beber. E por que você não deixa? Você quer ajudar ele? Seja solidário. Comigo tem que ser o seguinte. Como seria bom se Fernando emagrecesse. Mas você fica comendo muito aí. Coma menos e diga: não, estou comendo menos em solidariedade a você. Certo? Então, coração puro e boa consciência. E o último que Paulo falou foi o quê? Fé sem hipocrisia. O amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Fácil, difícil falar.
hipocrisia, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé justa. Vixe. Bom, hipocrisia é uma máscara. Hipocrisia é uma falsidade. Hipocrisia é uma mentira incorporada, certo? É uma mentira incorporada. Tem muita hipocrisia, certo? Muita hipocrisia. Você comete um bocado de erro, mas quando uma pessoa comete um erro, você vai e aponta o dedo. Você tem que olhar primeiro o seu erro. Jesus disse, como é que você pode apontar o dedo para alguém, a mostrar o pecado de alguém? Vai você primeiro e tira o argueiro do seu olho, e você não está vendo, certo? Você está apontando o pecado do outro, mas seu olho está com um argueiro aí, ou seja, você está com um negócio grandão no seu olho, na sua frente, e você não está vendo. Você tem um problema sério, grave de pecado, e você não está vendo, só está vendo o pecado do outro. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, a fé sincera é uma fé que busca a Deus reconhecendo quem você é. Ela parte do princípio de quem você é, da verdade sobre quem você é, do conhecimento sobre quem você é. Quem é você? Quem sou eu? Certo? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que não merece nada, um pecador que Deus transformou, que Deus resgatou, salvou, mudou, morreu na cruz por mim. Essa pessoa sou eu. Quando a gente parte da verdade sobre quem nós somos, nós nos tornamos humildes. Porque se eu reconheço quem eu sou, eu não vou me achar melhor do que ninguém. Vou respeitar todo mundo. Vou considerar todo mundo. Mas a fé hipócrita parte do princípio de que a gente merece, de que a gente é, de que a gente, sabe, tá bombando, de que eu sou o cara, certo? De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia nos ensina que todos os pecados separados estão de Deus, que nosso coração é enganoso e terrivelmente corrupto, que nossas obras são como trapo de imundícia. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que a gente vê mesmo na sociedade, só não vê quem não quer, certo? Só não vê quem não quer. Uma sociedade cujas pessoas são arrogantes, prepotentes, se acham melhores do que as outras, charlam por aí com o que conquista, enquanto que outras pessoas estão passando fome e necessidade. Uma sociedade em que as pessoas têm dinheiro para comprar um carro, mas não sabem usar, têm dinheiro para comprar um celular, mas não sabem usar. Não sabe usar o carro porque não obedece às leis, provoca acidente, mata pessoas. Não sabe usar o celular porque fica incomodando as pessoas em todos os lugares, conversando alto, não dá atenção a quem está à sua frente, certo? E acha que com o celular agora, o grande companheiro da vida agora é o aparelho e as redes sociais. Certo? Tem dinheiro para se vestir bem, mas não sabe se portar. Certo? Tem dinheiro para comprar uma casa, mas não tem um lar. E aí vai, um monte de coisa. Hipocrisia. Sociedade da hipocrisia. Certo? Governantes hipócritas. Líderes hipócritas. Então, o amor procede de uma fé sincera, de uma fé sem hipocrisia. Então, nós precisamos de um coração puro, e nosso coração se tornará puro quando a gente começar a perceber, certo, quem nós somos e tratar as pessoas com respeito. Nossa consciência se tornará boa quando a gente parar de julgar as pessoas. Quando a gente trocar os pensamentos errados e colocar os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. E nossa fé se tornará hipócrita quando nós, tendo feito o estudo da palavra de Deus, tendo limpado nosso coração, tendo limpado nossa consciência, nós vamos saber quem nós somos e vamos exercitar nossa fé com piedade, pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia, Senhor. Não como aquele fariseu e o pecador que foram orar, e o fariseu chegou e começou a orar, o publicano fariseu começou a orar dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu jejuo tantas vezes por semana, o Senhor sabe que eu dou o dízimo de tudo que eu tenho,
o Senhor sabe que eu sou assim, que eu sou assado, Deus, o Senhor... Aí veio o pecador e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Aí o texto diz que quem saiu perdoado dali foi o pecador. E o publicano saiu dali cheio, arrogante, cheio de si, cheio de vaidade, e dizendo o que achava que era, e contando suas coisas para Deus, como se Deus não soubesse do seu coração e não sondasse seu coração. Deus sonda o nosso coração. Então, começamos falando de amor e começamos a pensar sobre o que Paulo disse sobre o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E retornamos agora ao ponto. Paulo disse, o objetivo dessa palavra é o amor. O amor vem de Deus, o amor procede de Deus. Agora eu quero pensar junto com você. Você ama? Do jeito que está seu coração, do jeito que está sua mente, do jeito que está sua fé, você ama? Quantas pessoas você ama? O que você está disposto a fazer por essas pessoas às quais você diz que ama? Porque a Bíblia diz que você tem que morrer por essas pessoas. Que você tem que se doar por essas pessoas. Que você tem que se gastar por essas pessoas. Certo? Então, você ama? Se você quiser amar, você vai ter que negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo e ame. Se dedique. Deus é amor. E nós precisamos amar de verdade para que Deus seja conhecido. A sociedade carece e precisa do amor verdadeiro. E não simplesmente da alegria de ter, impossibilitado de não se alegrar quando não tem, ou da alegria do que se deseja, o amor ao que se deseja, certo? E quando se conquista, perde o amor. Então, nós precisamos e a sociedade precisa do amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. Você precisa se alegrar com o sucesso das pessoas. Você precisa se alegrar com a conquista das pessoas. Você precisa se alegrar com o crescimento das pessoas. Você precisa se alegrar com a sabedoria das pessoas. Em vez de falar, quando alguém estiver dizendo alguma coisa, admire. Ouça. Fique quieto, fique calado. Você não precisa dar explicação, não precisa falar. Se alegre com as pessoas. Quando elas ensinam, quando elas explicam, quando elas... Sabe? Não constranja as pessoas. Então, você ama? Vamos amar? Agora, se o amor procede de Deus, e claro que a gente crê e acredita que o amor procede de Deus, que Deus é amor, vamos pedir a Deus que nos ajude a amar. Nos ajude a amar. Nos ajude a peneirar tudo em nossas vidas, purificar tudo em nossas vidas, mexer, arrumar nossa mente, nosso coração para amar. Para amar. Tá? Vamos amar as pessoas e que esse amor seja a demonstração da nossa fé. Como diz o primeiro versículo que nós lemos, o que importa é a fé que se expressa pelo amor, a fé que atua pelo amor, a fé que se demonstra pelo amor, certo? Que é demonstrada, que é expressa, que atua, certo? Então, se você diz que tem fé, essa fé vai ser demonstrada pelo amor ao próximo, pelo amor a todos, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa amar de verdade a Deus, tá? A gente nem leu o texto áureo sobre o amor, que é 1 Coríntios 13, tá? Então fica como dever de casa ler devagar, meditando em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né, não adiantaria nada. Né? Ainda que eu desse todo o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, também não adiantaria. Então leia esse texto, leia com paciência, devagar, e peça a Deus que te dê condição de amar, te ajude a amar as pessoas. Tá bom? Vamos
cantar e vamos orar, encerrando esse momento. Deus é amor, né? Deus é amor. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, pela tua graça e pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo zelo, pela provisão de nossas vidas, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a amar, Deus. Nos ajude a amar o Senhor, a amar as pessoas, a amar a tua palavra, Deus. Nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, por Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o imenso e maravilhoso amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o nosso país, hoje e para toda sempre. Deus abençoe.